Bom, para esta semana eu vou utilizar aqui uma atividade do caderno do aluno, tá? Do Currículo Mais, tá bom? Currículo em ação. Atividade 1. O que é o que é? Nem tudo que voa é pássaro. Então olha aqui, verifique bem, olhe bastante para essa figura que está aqui, tá? Então lá, observe as fotos a seguir. Então vamos olhar aqui. Leia aqui, o que é isso aqui? Isso aqui nós temos aqui, tá? Protótipo de Leonardo da Vinci, século XV, né? Século XVI, tá bom? Olha só, século XV é por volta de 1400, né? 1401. E o século XVI, 1500, 1501. Foto de Amanda Borges Gutierrez, foi tirada em novembro de 2019, tá? É sempre muito importante você ver de quem é a obra, tá? Então quem fez isso aqui foi o Leonardo da Vinci, tá bom? E quem tirou a foto, tá? Foi a Amanda Borges Gutierrez, em novembro de 2019. Então vejam que, né, os dois não viveram na mesma época. Nós estamos falando de uma época muito remota, né? E a Amanda que está, né, provavelmente contemporânea a nós, tá bom? Agora olha aqui, o que é isso aqui? Alguém conhece isso? Já viu? Dirigível número 1, que está disponível, tá, neste site aqui, que é domínio público, que é do governo federal. Essa imagem aqui está lá. Acesso em 1º de fevereiro de 2021. Tá bom? Então essa foto aqui é um dirigível. Tá? Caso você não queira saber mais sobre o que é um dirigível, é bom você fazer uma pesquisa na internet para ver o que é isso aqui. Tá? Mas parece que, se você olhar aqui, o que você pensa? O que parece isso aqui? Isso aqui, o que parece? Tá? Então, olha lá, protótipo, e aqui nós temos o dirigível. E aqui, o que é isso aqui? Aqui nós temos, o que parece? Olhando para essa imagem. Uma aeronave, que é o 14 bis. Foi tirada em 1906. Olha, tempo, hein? Foto disponível também no site do governo, de domínio público, tá? Ou seja, essa imagem aqui ela não tem um dono específico. Você pode utilizá-la para o que você quiser, tá? É lógico, dentro de alguns limites. E quem colocou essa foto aqui nesse livro, né, nesse material do Estado de São Paulo, acessou essa imagem no dia 11 de novembro de 2019, tá? Então vamos lá. Então, se lá pediu para a gente observar as fotos, nós observamos, tá? Então isso aqui parece o quê? Para mim, parece um pássaro. Esse aqui parece um balão, né? E isso aqui parece um avião. Então, nós fizemos o que foi pedido lá. Observe as fotos a seguir, tá? Então, observamos. Então, vamos dar sequência aqui na página 25. O que essas fotos têm em comum? Essa é a pergunta, tá? Que vocês vão responder aí abaixo, né? Neste formulário que eu estou enviando para vocês. Os objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Tá? Nós comentamos lá, olhamos tudo, verificamos qual é a legenda de cada um, tá? Então,
É só responder aí na questão abaixo. Quais características presentes nas fotos exemplificam essa informação? Cite alguns exemplos, que está lá em cima, tá bom? Quem são os inventores desses objetos? Olha, quem são os inventores, não está falando quem tirou a foto, tá? Quem inventou a primeira foto lá, aquele objeto? O segundo, quem inventou? E o terceiro, quem inventou? Tem essa informação? Quando e onde viveram, né? Vocês sabem, olhando lá? Bom, se você não sabe, você pode também aqui, hoje é muito fácil, né? Se você não sabe onde a pessoa viveu, você coloca o nome dele lá, provavelmente vai aparecer onde ele nasceu, onde ele viveu, o que ele fez. Então, tudo hoje fica fácil de a gente pesquisar na internet, no Google. Então, vamos lá. Foi a atividade 1 até agora. Então, vamos para a atividade número 2. É um pássaro? É o super-homem? Não. É o 14 bis, né? O que é o 14 bis? É a foto aqui, que nós temos aqui, essa última foto, tá? 14 bis. Quem não olhou para o céu um dia e pensou, como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho, sabe aqueles aviãozinhos de papel, na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação. Pequenos notáveis e seus inventos que mudaram o mundo. Leia o texto a seguir e conheça um desses pequenos grandes gênios. Uma criança e um sonho. Voar. Bom, vamos ver quem que é esse aqui. Quem que é esse aqui? É o Alberto Santos Dumont. Foto disponível no site do governo, domínio público. E foi acessado, não foi tirada a foto em 2019, foi acessado em 28 de novembro de 2019, para quem colocou essa foto aqui nesse material do governo. Então vamos lá, vamos ler o texto para saber quem foi Santos Dumont. Então ele tinha um sonho, nós já sabemos aqui, ó, uma criança e um sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873, na fazenda Cabangu, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de um engenheiro francês, era leitor de Júlio Verne. E, desde criança, sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891 com a família. Foi nesse final do século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Na Cidade Luz, tá? Onde é a Cidade Luz? O que é isso? Quero que vocês pensem aí. Ou pesquisem, tá? Tudo que a gente não sabe hoje, pesquise, tá? Eu só não vou falar para vocês, porque não sei se vai ter mais alguma coisa falando sobre isso depois. Mas pesquise, não deixem de saber o que é a Cidade Luz. Isso é conhecimento importantíssimo. Bom, na Cidade Luz aprofundou-se nos estudos da mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos,
ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont e suas pesquisas seguiram nesse rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, que tem na foto lá. Primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras de seu inventor. Olha que legal. Ou seja, ele conseguia dirigir. Então, por isso que talvez ele passou a se chamar depois dirigível. Todo mundo conhece, né? Outros balões nasceram depois disso. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Onde fica isso aqui, hein? Que cidade que é essa? Cidade Luz. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado por um milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganharia 100 mil francos, que é o dinheiro de lá, né, da França. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio Dutch e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. Olha que legal. Quer dizer que ele passou o quê? A transportar passageiros como os ônibus que nós temos ainda hoje, né? No percurso inventivo de Dumont, surgiu, em 12 de novembro de 1906, o 14 bis. Aqui, ó. Tem a foto dele aqui, ó. Dotado com um motor de 50 HP, horsepower, de potência. Tá? Ele partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros, em um percurso de 220 metros. Parece pouco, né? 6 metros. Mas para tirar um peso desse aqui do chão e fazê-lo voar 6 metros, a primeira vez é uma façanha muito grande para a época, né? Você vê que nós temos aí 1908. Quantos anos nós temos para 2021? Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos são guerras, né? A Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá no dia 23 de julho de 1932. Esse texto elaborado por Madalena Borges especialmente para este material, tá? Então vamos lá. O que nós temos que fazer? O texto que nós lemos,
oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características desse gênero textual possibilitam identificá-lo como. Então, qual que é o gênero desse texto aqui? Tá? Qual que é o gênero? É um conto? É uma reportagem? É uma lenda ou é uma biografia? Tá? Conto, reportagem, lenda ou biografia. Bom, então vamos ver. Primeiro, o que é o gênero conto? Vocês lembram de alguma coisa que é o gênero conto? O conto, o que é? É uma narrativa curta. Ou seja, é uma história curta. Ela apresenta apenas um conflito. O que é conflito? É aquilo que faz com que a história aconteça. Algumas subdivisões, algumas coisas assim do gênero pode ter, né? Alguma coisa assim nesse sentido, que pode ser, vamos supor, o conto pode ser um conto fantástico, um conto de fadas, né? Mas tem poucas personagens e conta uma história, tá? Geralmente ela pode ser o quê? Fictícia, né? Ou baseada em fatos reais. Ela tem o quê? É uma narrativa curta, um conflito, então, e depois o final, tá bom? Então, poucas personagens, o espaço de tempo também curto, mas é uma história, tá bom? Bom, e a reportagem, o que é? Quais são as características? A reportagem, por sua vez, o que ela é? É um gênero textual, tá? Jornalístico, ou seja, ele não é literário, tá? E onde que ele tá? Ele é veiculado no meio de comunicações, jornais, revistas, televisão, né? Na internet hoje, né? Pelo rádio e entre outras coisas, tá? Esse tipo de texto, esse gênero textual, quer dizer, tem o intuito do quê? De informar as pessoas sobre algo. E ao mesmo tempo ele prevê criar uma opinião no leitor, quem está lendo, né? Essa é a intuição da reportagem. Portanto, ela possui uma função social muito importante, como formadora de opiniões. Nós temos os jornais na televisão, né, que fazem reportagem, né, que dão notícias, que é diferente da reportagem, né? Porque a reportagem é diferente da notícia em que sentido? Ela aprofunda mais em um determinado assunto, tá? E a lenda, o gênero textual lenda, como que ele é? A lenda, ela é uma narrativa também, né? Ela é fantasiosa e ela é transmitida pela tradição oral através dos tempos. Ela tem caráter fantástico e fictício, ou fictício, né? As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca da humanidade. Então, quando você olha para esse texto, ele é um conto? Ele é uma reportagem? É uma lenda? É uma biografia? Então, vamos lá para... O que é? Quais são as características da biografia? A biografia é um gênero de texto que conta a história da vida de alguém, né? E por isso bio, vida, né? Bio significa vida, vem do latim vida. E grafia, escrita. Então, se a gente pegar bio, que é vida, e grafia, que é escrita, é a escrita da vida, né? A escrita da vida de alguém. É uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata e registra a história da vida de uma pessoa, enfatizando os principais fatos. Tá bom? Então, olhando para esse texto que nós acabamos de ler,
que ele é? Um conto, uma reportagem, lenda ou uma biografia? Tá? Acho que ficou fácil agora, hein? O que é preciso conter no gênero textual biografia? Agora ficou mais fácil ainda, né? O que é preciso conter no gênero textual biografia? Volte ao texto e grife, tá? Lógico que vocês não vão grifar aqui. Eu vou colocar lá, na questão abaixo aí. Abaixo. Nome completo. Vocês vão colocar lá o nome completo de quem está lá em cima no texto, tá? Volte ao texto e grife, que não é grifar, vocês vão marcar para mim nas perguntas abaixo aí, as principais informações sobre Santos Dumont. Depois preencha o quadro a seguir com a síntese dessas informações. Então vocês vão colocar lá, tá na pergunta lá. Nome completo. Vai lá no texto, vê o nome completo e escreva na resposta. Data e local de nascimento. Data e local de falecimento. Filiação, né? Filiação, qual que é o nome do pai, dos pais do Santos Dumont? Como ele é conhecido? Principais contribuições à humanidade. O que ele fez? Outras informações importantes sobre a vida e a obra do Santos Dumont. Tá? Responda aí embaixo lá. Então vamos lá. Curiosidade. Curiosidades. Dizem que o brasileiro Santos Dumont também inventou o relógio de pulso. O pai da aviação, como ele é conhecido, né, pai da aviação, precisava cronometrar o tempo de voo de seus inventos durante as experiências e, naquele tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos por uma corrente. Como Santos Dumont não podia tirar as mãos do manche para pegar o relógio, solicitou ao joalheiro Cartier que desenvolvesse um modelo que pudesse prender no braço para facilitar o controle do tempo. Tá bom? Manche aqui é o que é como se fosse um volante, né? Diferente do volante, não é redondo, mas é o que faz com que a gente consiga dirigir uma aeronave. Bom, observe as fotos nos quadros a seguir e busque informações no texto biográfico, né, que nós acabamos de ler, ou em outras fontes sugeridas após a imagem. Bom, não copie as informações do texto para completar os quadros. Utilize suas próprias palavras. Então, tá lá, na questão abaixo aí, a foto. Você sabia que Santos Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando? Tá? Então, você vai completar lá na pergunta que está abaixo aí. Bom, você sabia que o 14 bis, complete lá. É esse aqui, ó, 14 bis. Tá bom? E aqui tem algumas sugestões de vídeos para vocês, né? Que vocês podem assistir, procurar, tá bom? Mas isso aqui é caso vocês queiram, tá certo? Essa é a atividade para esta semana, tá? Não precisa do caderno, se você quiser utilizar o caderno, se caso você tenha, você pode utilizá-lo, tá? É o Currículo em Ação, 6º ano, volume 2. Então, olha, Currículo em Ação, 6º ano, volume 2. Caso vocês não tenham, tá? Ele é só seguir o vídeo para fazer a avaliação, tá certo? Por hoje é só.